Desde já, preciso te alertar. Ninguém recebe uma verdadeira bênção de Deus sem antes encarar uma prova que separa quem apenas pede, de quem realmente está preparado para carregar aquilo que pediu. E sim, essa mesma prova pode estar acontecendo agora na sua vida, silenciosa, escondida por trás dos atrasos, das portas fechadas e do cansaço que você não consegue explicar. O que você vai ouvir hoje não é teoria, é exatamente o que Deus permite que todo escolhido enfrente antes de ser levantado. E existe um motivo para ser tão difícil, um motivo que quase ninguém percebe até que seja tarde demais. Há uma etapa no caminho de todo escolhido que parece contradizer tudo o que Deus prometeu. É como se ele dissesse aguarde, enquanto tudo à sua volta grita desista. É nesse intervalo confuso, nesse lugar entre a promessa e a manifestação, que muitos se perdem. Eles acreditam que Deus se afastou, quando na verdade Ele está avaliando algo muito mais profundo. Quem você se torna quando ninguém vê seu esforço. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Não é coincidência você estar ouvindo isso. Existe algo na sua vida que parece não se mover, como se o cenário tivesse congelado enquanto suas orações continuam batendo na mesma porta. Mas e se eu te disser que essa imobilidade não é abandono, e sim construção? Que por trás do silêncio há um movimento espiritual que você não percebe? O que quase ninguém sabe é que a maior prova de um escolhido não é externa, mas interna. Não tem a ver com o que você perdeu, mas com quem você se recusa a deixar de ser por causa da dor. É um teste de caráter, de intenção, de resistência. Não é sobre Deus te punir, é sobre Ele te preparar para algo que, se viesse hoje, talvez te esmagasse. E antes de avançarmos, existe uma pergunta que poucas pessoas sabem responder. E é ela que define quem permanece até o fim. Por que Deus exige essa prova justamente antes da bênção? Quando você entender isso, tudo o que já te machucou vai começar a fazer sentido de um jeito desconfortavelmente claro. A prova que todo escolhido enfrenta tem um padrão, mas ela nunca chega da mesma forma para duas pessoas. Para uns, é uma demora inexplicável. Para outros, é uma perda que força o coração a recomeçar. Para muitos, é uma fase onde tudo que podia dar errado, dá. Mas existe um detalhe que quase ninguém nota. Essa prova não aparece para destruir sua fé, mas para revelar se ela é real. Deus não testa para ver o que você sabe. Ele testa para revelar o que você realmente crê. E é aí que surge o ponto mais desconfortável. A prova chega justamente quando você acha que já fez tudo certo. É quando você diz, agora vai, e parece que nada vai. É quando você está mais organizado, mais focado, mais firme, e mesmo assim, tudo emperra. Essa sensação de injustiça é parte do processo. Deus permite o aperto não para te afastar, mas para te posicionar no único lugar onde a bênção não vira orgulho, a dependência total. O que diferencia os escolhidos de todos os outros não é talento, não é força, não é inteligência. É o que eles fazem quando Deus fica em silêncio. É nesse espaço vazio que muitos desistem, mas é nesse mesmo espaço que os escolhidos aprendem a continuar sem sentir, confiar sem ver e permanecer sem entender. Porque a prova não revela quem Deus é, revela quem você é quando Ele parece não estar. E existe algo que você precisa ouvir. Essa fase não é permanente. Ela tem um propósito, ela tem um fim e ela tem uma chave. Uma chave que poucos encontram porque desistem antes da hora. Mas essa chave vai se tornar clara à medida que avançarmos, e você vai perceber que a prova que tanto te machuca é exatamente a razão pela qual a bênção vai durar. Antes de irmos para o próximo bloco, deixe aqui nos comentários uma frase que vai selar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu permanecerei até a minha bênção chegar. Escreva isso e declare sobre si mesmo. Há uma fase da prova que quase ninguém entende. O momento em que Deus permite que você enfrente algo que claramente não merecia. É aquela situação injusta, aquela crítica que doeu mais do que deveria.
aquela porta que se fechou quando você estava preparado para atravessar. E o que mais confunde é que mesmo orando, jejuando e buscando, parece que nada muda. É exatamente aí que Deus observa o que não pode ser visto do lado de fora. Como você reage quando o seu esforço não é reconhecido. É comum pensar que quando tudo começa a dar errado, talvez você esteja fora da vontade de Deus. Mas muitas vezes é justamente o contrário. Às vezes, tudo complica porque você está exatamente no caminho certo. O inimigo não desperdiça munição com quem não representa risco. É no momento em que o escolhido se aproxima da virada que os ataques se intensificam. E isso não é coincidência, é confirmação. Há uma verdade que dói, mas liberta. Deus não fortalece você nos cenários fáceis. Ele te fortalece nos cenários que te obrigam a crescer. É por isso que certas demoras, mesmo parecendo cruéis, são necessárias. Deus adia o que você quer para amadurecer você para o que realmente precisa. Ele trabalha na sua estrutura, não na sua ansiedade. E por mais estranho que pareça, existe um sinal escondido na própria dor. Quando a luta fica mais intensa, é geralmente o indício de que algo está prestes a mudar. É como se Deus estivesse te levando ao limite para te mostrar que você aguenta mais do que imagina. Que a prova não é sobre o que te falta, mas sobre o que Ele já colocou dentro de você. Agora, prepare-se, porque o próximo ponto explica por que alguns escolhidos recebem a bênção e outros não. É um detalhe simples, mas profundo, e é aí que muitos fracassam sem perceber. Toda prova tem um momento decisivo, o instante em que você é tentado a aceitar algo menor do que Deus prometeu. É quando surge uma solução rápida, um caminho mais fácil, uma tentativa de aliviar a dor sem enfrentar o processo. Essa é a armadilha mais perigosa da jornada do escolhido, porque ela parece inofensiva, mas na verdade desvia você do propósito. E muitos caem justamente aqui, porque não percebem que aquilo que parece um alívio pode ser, na verdade, uma desistência disfarçada. Deus nunca vai te entregar algo grande enquanto você estiver agarrado a algo pequeno. E é por isso que a prova aperta, para forçar suas mãos a soltarem aquilo que te diminui. Às vezes é um relacionamento sem futuro, às vezes é um trabalho que te adoece, às vezes é um padrão emocional que te mantém preso. Enquanto você não solta o velho, Deus não pode te dar o novo. É duro, mas necessário. Há um detalhe que quase ninguém nota. Deus não te prova pela dor, Ele te prova pela decisão. A bênção não exige perfeição, exige posicionamento. Quando você escolhe permanecer, escolher confiar, escolher não se vender por atalhos, você mostra que está preparado para receber algo que não será perdido pela primeira tempestade que aparecer. E no meio dessa decisão, surge o ponto mais silencioso e mais profundo da prova. Deus observa não o que você faz, mas por que você faz. Ele vê suas intenções, suas motivações, seus bastidores. Ele sabe quando você permanece por fé e quando permanece por medo. E é isso que define o tempo da virada. O que vamos entrar agora é o que revela, com uma clareza quase desconfortável, exatamente em que etapa da prova você está hoje. E quando você perceber isso, algumas situações que te feriram vão finalmente fazer sentido. A verdade é que existem sinais claros de que você está na etapa mais profunda da prova. Aquela onde Deus deixa tudo tão silencioso que parece que você está caminhando sozinho. É quando você ora e não sente resposta. Quando você faz a coisa certa e nada muda, quando você tenta avançar, mas parece que o chão está mais pesado do que deveria. Essa etapa não é castigo, é refinamento. É quando Deus testa sua constância, não sua emoção. O silêncio de Deus não significa ausência, significa observação. Ele quer ver se sua fidelidade depende do que Ele faz ou do que Ele é. Por isso, muitas vezes, Ele tira os sinais que você espera, as confirmações que você gosta de sentir, as respostas que te dão segurança. É nessa fase que Deus quer saber. Você continua porque acredita ou porque sente?
E quando você chega nesse ponto, o inimigo se aproveita da vulnerabilidade. Ele tenta colocar dúvidas na sua mente. Será que Deus realmente ouviu? Será que você está se enganando? Será que é melhor desistir? É aí que muitos param. Eles confundem silêncio com negação, quando na verdade é exame espiritual. Deus observa não sua força, mas sua resistência. Existe um detalhe poderoso que quase ninguém percebe. Quando Deus está prestes a mudar seu destino, Ele primeiro testa sua estabilidade. Ele precisa ver se você consegue permanecer firme quando tudo ao redor se move, porque se você não consegue se manter em pé no silêncio, não conseguirá sustentar a bênção quando ela vier cheia de responsabilidade. E antes de seguirmos, prepare-se para algo que mexe profundamente com quem está nessa jornada. Existe um momento específico em que Deus decide que a prova está chegando ao fim. E esse momento é muito mais perceptível do que parece. Você apenas nunca foi ensinada a reconhecê-lo. A etapa final da prova começa quando você perde o controle e, pela primeira vez, aceita isso. É quando você entende que não é a sua força que vai abrir a porta, mas a sua entrega. Deus permite que algumas situações escapem totalmente das suas mãos para te tirar do lugar da autossuficiência e te levar para o lugar da confiança. É desconfortável, mas é necessário, porque escolhidos não são formados quando vencem, são formados quando entregam. Essa fase pode vir como um cansaço profundo, aquele tipo de esgotamento que faz você olhar para Deus e dizer: eu não posso, mas eu sei que tu podes. Quando essa frase sai do seu coração com sinceridade, a prova começa a virar. Porque Deus não está procurando pessoas fortes, Ele está procurando pessoas dependentes. O poder dele se manifesta onde a sua força acabou. E é justamente nesse timing que Deus começa a te separar silenciosamente de coisas e pessoas que não fariam parte da bênção que está vindo. Portas se fecham do nada. Pessoas se afastam sem explicação. Oportunidades evaporam. E tudo parece perda, até você perceber que cada saída era proteção. Deus tira o que impediria sua bênção antes que você perceba que precisava ser tirado. O que muitos não percebem é que quando Deus começa a mover peças que você não controla, é sinal de que Ele já assumiu a direção. A partir desse ponto, nada que é seu se perde e nada que não te pertence permanece. É um reposicionamento espiritual que só acontece quando seu coração está preparado para receber sem se corromper. E agora vem o ponto mais revelador de todos. Há uma evidência clara, quase sempre ignorada, de que Deus está prestes a liberar a bênção. No próximo bloco, você vai entender por que esse sinal aparece, como identificá-lo e por que ele muda tudo no processo. O primeiro sinal de que a prova está prestes a terminar é paradoxal. Antes da bênção, a luta piora. Não é coincidência. Quando Deus está para virar o seu cenário, Ele permite um último aperto que expõe tudo o que ainda precisa sair do seu coração. Medo, ansiedade, orgulho, insegurança, dependência humana. É como se Ele limpasse os últimos vestígios do que impediria você de sustentar aquilo que pediu. Esse aperto não é para te quebrar, é para te liberar. Você vai notar que, de repente, situações que sempre foram toleráveis começam a te incomodar profundamente. Pessoas que antes você suportava, agora parecem te desgastar mais do que nunca. Lugares que antes te davam conforto, agora te deixam inquieto. Isso não é instabilidade emocional, é reposicionamento espiritual. Deus está desalinhando você de ambientes que não combinam com a bênção. É também nessa fase que você começa a ter pequenas confirmações internas, não sinais místicos, mas convicções silenciosas. Você percebe que algo está diferente dentro de você, que a dor ainda existe, mas não te controla mais, que o medo aparece, mas não te domina, que a espera continua, mas não te paralisa. Isso é maturidade espiritual surgindo do próprio processo. Outro detalhe importante: quanto mais perto você chega da virada, mais o inimigo tenta te cansar emocionalmente. Ele não pode impedir a bênção,
mas pode tentar impedir você de chegar até ela. Por isso, ataques aleatórios surgem, conversas desnecessárias aparecem, distrações tentam roubar sua energia. Não caia nessa armadilha, isso é sinal de que está próximo. E o mais impressionante é que existe um comportamento específico que quase todo escolhido apresenta minutos antes da mudança chegar. E quando você entender qual é esse comportamento, vai perceber que talvez já esteja nele sem perceber. Poucos percebem isso, mas quando a prova está chegando ao fim, uma calma diferente invade o coração. Não é a calma de quem venceu ainda, mas a calma de quem parou de lutar com a própria força e entregou o resultado nas mãos de Deus. É a serenidade depois do cansaço, a aceitação depois da tentativa, a rendição depois da luta. Esse estado não é desistência, é maturidade espiritual. É o ponto exato onde a fé substitui o controle. Nessa fase, você percebe algo curioso. As orações mudam. Em vez de Deus faz, você começa a dizer Deus conduz. Em vez de abre essa porta, você ora abre a porta certa. Em vez de por que demora, você declara me prepara enquanto espero. Essa mudança sutil é profunda, porque revela que seu coração finalmente está alinhado com aquilo que Deus quer construir dentro de você. E então, sem aviso, situações começam a se organizar sozinhas. Contatos surgem, conversas acontecem, ideias aparecem, oportunidades brotam de lugares improváveis. É Deus movendo peças onde você não pode movimentar. Você não força, você assiste, não puxa, você caminha, não se desespera. Você discerne. Esse é o início da manifestação. É justamente nesse ponto que Deus testa uma última coisa, sua intenção. Se você quer a bênção apenas para si, ou se quer para cumprir propósito. Se busca reconhecimento ou transformação. Se quer glória própria ou expansão do reino. Deus não entrega algo grande para quem pretende usar de forma pequena. A intenção pura é a chave final do processo. E antes de entrarmos nos próximos blocos, onde você vai entender por que alguns são aprovados e outros reprovados na prova final, prepare-se. O que vem agora explica o ponto mais decisivo de toda a jornada do escolhido. A etapa mais crítica da prova é quando Deus permite que você encare aquilo que mais teme. Não é punição, é revelação. Muitas vezes, o que te assusta não é o problema em si, mas a ideia de lidar com algo que você não controla. E é exatamente aí que Deus te leva, ao ponto onde você descobre que sua fé não está no que você consegue resolver, mas no Deus que caminha com você enquanto tudo parece indefinido. É nesse momento que muitos confundem cansaço emocional com derrota espiritual. O cansaço não significa que você está perdendo, significa que você está sendo esticado. E ser esticado dói, mas é essa dor que expande seu espírito para receber aquilo que você tanto pediu. Deus não te entrega uma bênção grande em um coração pequeno. Ele primeiro amplia sua capacidade emocional, espiritual e mental. E quando essa expansão começa, algo estranho acontece. Aquilo que antes te derrubava começa a perder força. Situações que antes paralisavam, agora apenas incomodam. Palavras que antes feriam, agora não te definem. Você percebe que está mudando, não porque tudo melhorou, mas porque você amadureceu dentro da própria dor. E esse amadurecimento é exatamente o que Deus esperava ver. Só que existe um ponto delicado aqui. Antes da bênção, Deus te mostra a verdade sobre algumas pessoas. Ele te revela intenções, expõe falsidades, remove conexões que iriam minar o propósito mais à frente. Você pode achar que é rejeição, mas é livramento. Deus não permite que você leve para a bênção algo que lá na frente se tornaria um peso insuportável. E agora vem o ponto que mais mexe com quem está passando por essa fase. A prova não termina quando tudo melhora. Ela termina quando você muda de dentro para fora. E esse entendimento vai mudar a forma como você enxerga tudo o que viveu até aqui. Quando Deus percebe que você finalmente entendeu o processo, Ele te leva para um estágio silencioso, o da reconstrução.
É quando ele começa a devolver sua sensibilidade, sua esperança, seu ânimo, mas de forma gradual, quase imperceptível. Você não volta a ser quem era. Você se torna alguém mais firme, mais consciente, mais preparado. Essa reconstrução é a assinatura divina de que a prova está chegando ao fim. Nesse momento, você percebe algo precioso. Deus começa a te dar pequenas vitórias. Não é a bênção completa ainda, mas são sinais de que o favor está se aproximando. Portas que antes eram impossíveis começam a se mover milímetro por milímetro. Pessoas certas começam a aparecer. Caminhos que parecem trancados começam a mostrar frestas de possibilidade. Deus sempre anuncia o fim da prova com pequenos avanços. E aqui está um detalhe que poucos se dão conta. Deus não permite que você entre na sua bênção carregando ressentimentos da prova. Por isso, antes da virada, Ele começa a tratar o que sobrou dentro de você. Mágoas, expectativas, feridas antigas, orgulho, frustrações reprimidas. Ele não quer apenas abençoar você. Ele quer transformar você para que a bênção não te perca no futuro. É por isso que, na etapa final, surge uma clareza que antes você não tinha. Você entende quem deve continuar ao seu lado e quem não deve. Você entende o que merece sua energia e o que não merece mais. Você entende que certas perdas foram proteção, não fracasso. É nesse ponto que o escolhido passa a discernir a vida com maturidade. E é exatamente isso que te torna pronto para receber o que pediu. E antes de seguirmos para os blocos finais, que vão te revelar como Deus libera a bênção e por que alguns nunca chegam a recebê-la, deixe seu apoio aqui. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho, porque isso faz essa mensagem alcançar ainda mais vidas que estão passando pela mesma prova que você. A liberação da bênção começa antes de você vê-la. Começa no momento em que Deus percebe que a prova cumpriu seu papel. Esse momento não é marcado por um milagre visível, mas por um alinhamento interno. A sua mente já não entra em desespero, seu coração já não se perde no medo, sua fé já não depende de sinais. É quando Deus olha para você e vê alguém pronto para receber sem se perder, pronto para crescer sem se corromper, pronto para viver aquilo que pediu sem deixar que isso substitua o próprio Deus. E aqui está um ponto pouco falado. Deus libera bênçãos por etapas, não porque Ele é lento, mas porque Ele é sábio. Se Ele entregar tudo de uma vez, você pode confundir a bênção com destino. A bênção é parte do caminho, não o fim do caminho. Por isso, Deus libera portas pequenas antes das grandes, conexões discretas antes das transformadoras, oportunidades silenciosas antes das visíveis. Ele testa sua fidelidade nas pequenas liberações para garantir que você saberá lidar com as grandes. Existe algo que diferencia claramente quem recebe a bênção de quem nunca chega até ela: o coração ensinável. Aqueles que acreditam que já sabem tudo não suportam a prova. Aqueles que se recusam a aprender repetem ciclos. Aqueles que endurecem o coração se fecham para o processo e perdem o que Deus tentou construir. A bênção não é para quem quer vencer rápido, é para quem aceita ser moldado. E quando o coração é ensinável, Deus amplia sua visão. De repente, você entende por que demorou, por que precisou passar pelo que passou, por que algumas pessoas precisaram sair e por que você precisou amadurecer antes da resposta. A revelação vem de forma suave, porém clara. Não era castigo, era formação. Não era rejeição, era proteção. Não era atraso, era alinhamento. Agora, falta entender o último ponto. Aquele que fecha o círculo, como Deus entrega a bênção e como você deve se posicionar para não perder aquilo que tanto esperou. E quando você compreender isso, a prova inteira vai finalmente fazer sentido. A bênção chega quando você está em condição de mantê-la. Deus não entrega algo valioso em mãos instáveis. Ele libera quando vê constância, maturidade e disposição para obedecer.
E muitas vezes a manifestação da bênção acontece de maneira simples, uma ligação inesperada, uma porta que se abre naturalmente, uma solução que aparece sem esforço, uma oportunidade que se encaixa como se tivesse sido construída exatamente para você. Não é coincidência, é cumprimento. Mas existe um segredo. A forma como você reage quando a bênção chega determina se ela vai permanecer. Alguns recebem e relaxam, outros recebem e se orgulham. Outros ainda recebem e esquecem do processo que os formou. Esses são os que perdem. Quem preserva a bênção é quem mantém o mesmo coração que teve na prova. Humilde, vigilante, dependente de Deus e consciente de que tudo o que veio, veio pela graça. Por isso, quando a porta se abrir, não volte para velhos hábitos. Não reconecte com pessoas que te afastavam. Não aceite aquilo que Deus já te ensinou a recusar. A bênção não é só um presente, é uma responsabilidade. E Deus não libera algo para você voltar a viver da mesma forma que vivia antes. Ele libera para que você permaneça em um novo nível espiritual, emocional e mental. E então, quando você olha para trás depois da bênção, percebe que nada foi desperdício. Cada lágrima, cada espera, cada frustração, cada queda, cada silêncio, tudo te preparou. Você não reconhece mais quem era no início da prova, e isso não é tristeza, é vitória. Porque o objetivo nunca foi só te dar algo, foi transformar você para que aquilo que Ele te dará faça sentido. E se existe algo que você deve guardar no coração depois desse processo inteiro, é isso. A prova não veio para te destruir, veio para te capacitar para o que já estava escrito sobre você. Quando Deus permite a prova, é porque Ele já determinou a bênção. E quando você permanece, nada, absolutamente nada, pode impedir que ela se cumpra.